Olá, tudo bem com vocês? Eu, professor Hércole, aqui novamente para trazer um material para vocês. E hoje eu vou trazer aquela resolução da questão da última FUVEST 2023, um assunto presente aí na maioria dos vestibulares e, como sempre, não poderia faltar na FUVEST, uma questão sobre análise combinatória. Se você me permite fazer um comentário, é uma questão de análise combinatória, mas uma questão relativamente simples, né? Com os princípios assim básicos da análise combinatória, não era tão elaborada a questão, mas uma questão muito bem montadinha. Então, como sempre, eu vou compartilhar o material com vocês. Então, dá uma olhadinha e acompanha comigo. Só lembrando uma coisinha, está escrito ali em cima, ó, a matemática pode ser fácil, é o nosso canal aqui no YouTube, e também tem um perfil no Instagram, onde você pode, se você quiser, fazer um comentário, curtir o nosso vídeo e, de repente, pedir algum assunto aí que a gente trabalhe. Então, como eu havia falado, a questão que eu vou trabalhar agora é análise combinatória, caiu na última FUVEST, a FUVEST 2023, e se você quiser localizar a questão, a prova na versão K é a questão de número 87, na versão V é a questão de número 84, na versão Q é a questão de número 17, na versão X é a questão de número 83 e na versão Z é a questão de número 85. Então, vamos acompanhar o enunciado aí comigo. Então, dá uma olhadinha lá. Um professor precisa elaborar uma prova multidisciplinar que consta de 2 questões de matemática e 6 de física. Ele deve escolher questões de um banco de dados que contém 3 questões de matemática e 8 de física. O número de provas distintas possíveis, sem levar em conta a ordem que as questões aparecem, é... Ô, gente, viu a dicasinha que a própria FUVEST colocou no enunciado? O número de provas distintas sem levar em conta a ordem que as questões aparecem. Então, você lembra? Nós temos o arranjo e temos a combinação. O arranjo é quando você conta todas as permutações possíveis dos grupos. E a combinação é quando você considera apenas o grupo, sem as permutações. Então, aí nós vamos usar o quê? Combinação. E como você vai fazer pelo princípio fundamental da contagem também, você tem que escolher uma questão de matemática, ou algumas questões de matemática, algumas questões de física, dentro de um banco de dados. E quando você acha quantas possibilidades você tem para as questões de matemática, quantas probabilidades, quantas possibilidades você tem para a questão de física, basta multiplicar um pelo outro, pelo princípio fundamental da contagem, e você tem o exercício resolvido. Ok? Então, vamos lá. Então, acompanha comigo, ó. Vamos pegar a questão primeiro de matemática. Então, vamos lá. Quantas questões de matemática eu devo pegar para elaborar a minha prova? 2 questões. E essas 2 questões serão escolhidas num banco de dados, olha lá no enunciado destacado as 2 partes, que contém 3 questões de matemática. E eu repito, como a ordem não importa, você vai pegar 2 questões das 3 que você tem no banco de dados. Ordem não importa, é a combinação 3, 2. Lembra qual é a formulinha da combinação? É a mesma formulinha do número binomial. Então, a combinação 3, 2, eu posso falar que é o número binomial 3, 2. Lembra a formulinha? N fatorial, K fatorial, N menos K fatorial. É essa que nós vamos usar ali, ó. Então, vamos lá, ó. 3 fatorial sobre 2 fatorial, 3 menos 2, que dá 1 fatorial. Vamos abrir o 3 fatorial até o 2 fatorial,
para cortar com ele de baixo. 2 fatorial cortou com 2 fatorial. 1 fatorial é 1. Então, eu tenho 3 maneiras distintas de escolher a minha questão de matemática. E olha como faz total sentido, né? Eu tenho 3 questões. Eu vou escolher 2. Ou eu elimino a primeira, ou eu elimino a segunda, ou eu elimino a terceira. São 3 formas de escolher as de matemática. Ok? Calma que não acabou. Você vai ter que escolher agora qual? As de física. Então, quantas questões de física você vai escolher? Olha lá no enunciado, 6 questões de física. Num banco de dados que tem quantas questões? 8 questões. Então, de novo, a ordem não importa. Você vai fazer novamente uma combinação. 8, 6. Bacana? A combinação 8, 6 é o número binomial 8, 6. Então, você vai ter o quê? 8 fatorial sobre 6 fatorial, 8 menos 6 fatorial. Abri o 8 fatorial até o 6 fatorial. Olha lá, 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial, 2 fatorial. Cortei o 2 fatorial. Desculpa, cortei o 6 fatorial. O 2 fatorial fica. E aí simplifiquei. 8 por 2 dá 4. 4 vezes 7 dá 28. E como eu havia comentado no comecinho, olha lá, ó, quantas possibilidades você tem para a escolha da questão de matemática? 3. Quantas possibilidades para a escolha da questão de física? 28. Você multiplica um pelo outro, você vai ter 84 possibilidades de montar essa questão. 84, está aí a sua alternativa E. Mais uma questão da última FUVEST tua, está aí. Em breve a gente está encerrando essa FUVEST inteira. Gostou? Se inscreve, manda um positivo. Se tem algum assunto que você queira que eu trate, fala para mim no comentário e a gente coloca para você. Muito obrigado pela sua atenção. Beijo grande. Até a próxima.